Beleza, então, pessoal, hoje a gente vai dar início, né, a mais um módulo do nosso curso, é o módulo 4. E nesse módulo a gente vai aprender como inserir registros na nossa tabela, né, do nosso banco de dados. Então, a gente viu, né, a aula de criação de tabelas, criação de bancos de dados, e agora a gente vai aprender a inserir dados no nosso banco, né, colocar lá os nomes, o cargo do funcionário, o código dele, tudo isso a gente vai ver aqui nesse módulo, entender como que funcionam esses registros. Então, continuando, lembra lá, né, daquela nossa tabela de funcionários, onde a gente tinha os campos de nome, código e cargo, né, pessoal? E aí, dentro deles, né, tinha alguns dados. Por exemplo, tinha o nome de uma pessoa, de um funcionário, era Haroldo, cujo código é 99, e ele tinha cargo professor. Também tinha o nome Jorge e algumas outras informações aí que a gente imaginou que teria nos outros campos. E é exatamente isso aqui que a gente vai inserir no nosso banco. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa se comunicar, né, com a linguagem SQL. E o comando que a gente vai utilizar é o insert into, tem que colocar a tabela, informar as colunas que a gente quer adicionar valores e depois vir com o comando values, tá? Isso aqui é tudo em uma mesma linha. Acontece que eu coloquei na outra para a gente ter um pouco mais de espaço, né? Um pouco mais de visibilidade. Então, pensa que isso aqui lá no terminal acontece dessa forma. Aparece setinha lá, e aí, ao final, a gente tem que inserir, né, o ponto e vírgula. Olha lá, pois não é a linha que informa o final do comando, e sim o ponto e vírgula. Em linguagem SQL, vale isso. Belezinha, pessoal? Então, olha só que maravilha. Esse aqui é o nosso comando que a gente vai utilizar para inserir alguma coisa no banco. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar o nome da tabela que eu quero inserir, colocar as colunas dentro dos parênteses, então, ver coluna um, coluna 2 e a quantidade de colunas, né, que vocês tiverem, vocês vão ter que inserir logo depois das vírgulas, tá? A vírgula é que separa a coluna de uma outra. E aí eu venho com uma palavra reservada do SQL, que é values, e coloco os dados que eu quero adicionar. Aqui, percebe que vem na posição correta. Ó. A primeira posição aqui é a coluna um. Então, a primeira posição que tem que vir aqui no outro tem que ser a primeira coluna, beleza? O dado da primeira coluna. Como ali eu tenho dado coluna um, quem vai vir ali é exatamente o dado que vai ser guardado na coluna um. Da mesma forma, acontece com os outros. O dado da coluna 2 vai ser guardado na coluna 2 e o dado da coluna 3 vai ser guardado na coluna 3. Nesse caso, eu utilizei N, né, para representar aí as inúmeras colunas que vocês vão ter no banco de dados de vocês, né, na tabela de vocês. Belezinha? E aí, não esqueça do ponto e vírgula. Joia? Agora, vamos ver como era que funcionava quando eu quisesse atribuir valores, né, daquela nossa tabela principal, que tinha o Haroldo com código 99 de cargo professor. Se eu quisesse, então, inserir exatamente isso aqui na minha tabela, eu usaria essa função aqui, ó, insert into funcionários. Por quê? Porque é o nome da minha tabela, certo? Colocaria aqui, ó, e adicionaria os campos, nesse caso, nome, código e cargo, exatamente os campos que a gente criou lá na nossa tabela, certo? E aí eu adicionaria os valores aqui logo depois. Os valores é Haroldo, como ele é uma string, né, um varchar, ele tem que vir com as aspas simples, poderia ser aspas duplas também. Código também é um varchar, então eu coloco 999 entre parênteses, aliás, entre as aspas, né? E o professor também é um varchar, aliás, é uma string, né? A gente criou o campo cargo sendo uma coleção, sendo uma lista de cargos da minha escola, que teria, né, professor, diretor, vigia e coordenador. Lembra bem, né? Então, belezinha. Agora a gente vai fazer isso aqui na prática, né? Ver se realmente isso aqui vai funcionar.
Então, vamos lá botar a mão no código. Pronto, já abri aqui o meu terminal, né? Já está no monitor do MySQL. E o primeiro comando que eu vou utilizar é o nosso insert, né? Então, insert into, e aí eu venho com os dados. Aliás, com a tabela que eu quero inserir, né? No caso, a tabela que eu vou utilizar é da tabela funcionário. Então, insert into funcionários. Então, eu vou colocar aqui ó, a minha tabela funcionários. Ah, antes disso, a gente está esquecendo uma coisa. Primeiro, a gente tem que dizer que nós vamos utilizar o banco escola, né? Então, use escola. Database changed. Agora sim, eu venho com insert into funcionários, certo? E aqui eu vou ter que colocar a coluna 1, né? Mas quem é a coluna 1? Lembra lá que a coluna 1 é nome. Depois eu venho com o código e o cargo, né? Então, beleza. Depois eu venho com values e aqui eu vou adicionar os valores. Nesse caso vai ser Haroldo, certo? Haroldo. Depois eu venho com o código que é 99 e agora eu venho com o cargo que ele é professor. Beleza? Ó, professor. Depois eu venho com ponto e vírgula para encerrar isso aqui, ó. Percebe que isso aqui está tudo em uma linha só. Ó, tá tudo em uma linha de comando apenas. Se eu der um Enter aqui, ó, ele vai me dar query OK. Certo, estava tentando aqui adicionar alguns códigos, mas o código certo para a gente visualizar, né, o que foi inserido na tabela é isso aqui, ó. Select, asterisco, from, que é de alguma coisa, então from e coloco o nome da tabela, nesse caso, funcionários. O nome da minha tabela. Se eu der um ponto e vírgula aqui, olha lá, tá aqui o que a gente acabou de adicionar. Haroldo, código 99 e o cargo dele sendo professor. Se, por exemplo, eu quisesse adicionar, né, colocar aqui, ó, insert into na tabela funcionários e adicionasse, por exemplo, prof, né? Só prof, ele não ia adicionar, ó, justamente por quê? Porque a gente não definiu essa palavra lá na nossa coleção, quando a gente criou essa tabela. Ele deu lá um erro. Se vocês quiserem ver a coleção novamente, é muito simples, é só eu dizer para ele descrever essa tabela. Descreve para mim essa tabela funcionários. Se eu der um ponto e vírgula aqui agora, olha só que maravilha. Ele me deu, ó, o campo cargo aqui, ele é um enum, beleza? Ou seja, uma lista que contém esses valores: professor, diretor, coordenador e vigia. Pronto, fechou. Se eu colocar alguma coisa diferente dessa lista, ele não vai aceitar. Belezinha? Ótimo. Agora vamos fazer o seguinte. Observa bem como que é o nosso comando e a estrutura da nossa tabela. A gente tem aqui no comando a mesma ordem que está aqui na nossa tabela, percebe? A gente tem o nome, código, cargo nessa mesma ordem. Quando isso acontece, a gente pode omitir esses campos. A gente pode utilizar o comando apenas dessa forma aqui, ó, só utilizando a tabela e adicionando os dados. Como o que eu quero adicionar é exatamente na ordem que está na minha tabela, eu posso omitir isso tranquilamente, porque o MySQL já entende isso. Então, vamos fazer isso com o outro registro, que é o registro de Jorge. Eu pensei aqui, né? Coloquei aqui o código dele para ser 88 e o cargo que ele vai assumir é diretor. Então, vamos fazer isso lá no nosso terminal. Ótimo. Agora que a gente está aqui no terminal, vamos utilizar então esse comando. O comando que a gente vai precisar é muito simples, muito fácil. Eu vou utilizar o insert into para o Jorge. Então, ó, insert into na tabela funcionários, né? Então, funcionários. Eu não preciso colocar os campos, apenas venho com values e adiciono o que eu quero. Nesse caso, o nome dele vai ser Jorge, certo? O código dele, né, vai ser 88. Então, o código dele é 888. E a profissão dele é de diretor. Então,
Ele é o diretor aqui da nossa escola. Dou um ponto e vírgula. Eu acabei de fazer um erro de sintaxe. Percebe que aqui eu coloquei funcionário, né? Faltou o N. Então, colocando aqui, então, funcionários, eu dou um Enter e ele dá um query OK. Beleza, eu posso usar aquele mesmo comando, ó, o select from funcionários. Olha só que maravilha. Tá lá, ó, Haroldo e agora tá o Jorge. Eu tenho dois campos agora. Ótimo, né? Perfeito. Tem mais uma coisinha interessante para a gente ver. Olha só que maravilha. Quando a gente quer adicionar vários registros dentro da minha tabela, eu não preciso estar colocando vários insert into para cada registro. Imaginei que eu quisesse adicionar 1000 registros numa tabela. Seria muito retrabalho, né, digitar insert into, a tabela, values, para cada um desses registros. E aí eu tenho essa forma aqui bem mais simples, olha só que maravilha. Eu coloco insert into funcionários, que é a tabela, e esses valores. Aqui eu vou ter, ó, entre parênteses, o registro 1. No caso, esse registro vai ser Samara 777, coordenador. E aí eu venho com uma vírgula, não mais com ponto e vírgula. Venho com a vírgula e na mesma linha ou até na outra linha, também pode ficar tranquilamente, eu adiciono o segundo registro. Nesse caso, vai ser Lúcio, o código 666 e ele vai ser vigia, né? Depois eu vou ter a Luciola, né, com o código 555 e ela vai ser professor, né? E aí vocês podem perguntar assim, professor, por que que ela não vai ser professora? Ela não é feminino? Não vai ser professora, porque justamente a gente está tratando o cargo que ela está assumindo. Nesse caso, o cargo é uma coleção que vai ter apenas o cargo professor. Belezinha? E aí o Antônio, código 444, vai ter ali, né, o seu cargo como professor. Então vamos fazer isso aqui no nosso terminal para ver se vai dar certo. Vou utilizar novamente o insert into, certo? Então, insert into na tabela funcionários. Vou colocar aqui os values. E o primeiro valor aqui que eu vou adicionar é Samara. Opa, né? Recebe aqui o código 777. Recebe também que ela é coordenador. Beleza? Coordenador. Ótimo. Agora, eu não vou colocar o ponto e vírgula, tá, pessoal? Eu vou simplesmente apertar Enter, ó, porque ele vai me dar outra linha ali e eu posso colocar ali tranquilamente. Ele entende ali como se fosse uma única linha de código, beleza? Aqui, novamente, ele vai ser o Lúcio. Lúcio, então, vai ter código 666, 666 e vai ter o cargo de vigia. Novamente, ó, vou dar uma vírgula. Ah, percebe o seguinte. Eu não coloquei a vírgula lá na primeira linha. Isso não me permite voltar para lá. E posteriormente isso vai acontecer um erro. Mas eu posso colocar a vírgula aqui, ó, tranquilamente, porque como ele entende que é uma única linha, isso não vai fazer diferença. Então, após colocar a vírgula aqui, eu vou dar um Enter novamente. Olha só que maravilha. Vou adicionar aqui o outro campo. Pronto. Perfeito. Então, finalizo com um ponto e vírgula, dou um Enter e olha só que maravilha, deu um query OK. Belezinha, pessoal? Então, agora vamos ver se tudo isso foi salvo mesmo no banco. Eu dou um select asterisco da tabela funcionário. Então, funcionários. Falta o ponto e vírgula e olha só que maravilha, tá todos na nossa tabela. Haroldo, Jorge, Samara, Lúcio, né? Lucila e o Antônio, cujos códigos estão no segundo campo e o cargo estão no terceiro campo. Belezinha, pessoal? Então, era isso que a gente ia fazer na nossa videoaula. A gente aprendeu bastante coisa, né? Sabe agora como que insere dados de várias formas na nossa tabela e para ficar salvo lá no nosso banco de dados. Belezinha, pessoal? Então, tchau, tchau.